Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna Nutrição Animal. Semente Chapadão, sua terra merece. Pexa, pecuária sustentável da Amazônia. Frigobom, alimentando gerações. O Boi em Pauta hoje recebe um convidado que não se acomodou em ficar apenas na fazenda, em ser criador de gado. Buscou mais que isso. Alexandre Foroni, além de pecuarista, é consultor e também palestrante. Tudo bem, Foroni? Tudo bem, Ricardo. Graças a Deus, tudo jóia. Então tá bom, prazer receber você aqui. Eu que falo isso, muito obrigado por estar aqui conhecendo a região e pela recepção que você fez pra gente. Como começou a história da sua família com a pecuária? Bom, na verdade, a pecuária, Ricardo, ela entrou na nossa família com meus bisavós. Mas ela foi muito tímida na época e ela entrou mesmo para valer. Foi com meu pai é veterinário e formou em 75 e ele tinha um sonho de ter uma propriedade, né? Ele queria ter fazenda e aí ele se aventurou para o norte do nosso Brasil grande, né? Como muitas pessoas fizeram para o norte do Mato Grosso, ele se aventurou para Rondônia em 75. E foi ali que nasceu, né, a pecuária na família mesmo. Então hoje nós estamos desde 75 na pecuária. Eu me formei em zootecnia, meu irmão em veterinária, o caçula em gestão do agronegócio. Então nós estamos uma família toda junta no negócio de pecuária, tocando isso junto com meu pai e com minha mãe no negócio. Vocês ficam sediados em que cidade lá em Rondônia, Foroni? Desde quando meu pai foi para Rondônia, ele escolheu Pimenta Bueno para ser a cidade nossa. Então hoje nós estamos em Pimenta Bueno, que é no eixo da BR principal, que é a BR-364, é o segundo município no eixo da BR-364, né? Foroni, e hoje Rondônia, como que você vê Rondônia no contexto nacional em relação ao agronegócio? Rondônia, ele vem passando por o estado vem passando por uma grande transformação, Ricardo. Nos últimos 10 anos, mudou muita coisa no estado. Rondônia se tornou livre de aftosa e hoje nós temos o 8º maior rebanho do Brasil. A agricultura vem crescendo demais dentro de Rondônia, então isso vem propiciando a intensificação da pecuária, porque a agricultura ela soma, né? Ela não toma área, né? Ela ocupa um espaço que estava subutilizado e com isso eu trago recurso, nutrição
né, de uma maneira mais assertiva para o negócio pecuário, né? Então hoje ela vem crescendo muito, o rebanho vem crescendo apesar da área de pecuária está diminuindo, porque a agricultura está sendo intensificado. Então confinamentos estão crescendo em toda a região. A agricultura hoje ela começou timidamente pela região de Vilhena, divisa com Mato Grosso, mas hoje nós temos ela nos 4 cantos do estado, tem agricultura muito forte entrando. A gente está vendo o Rondônia cada vez mais se destacando no cenário aí do agronegócio. E Foroni, você está falando no começo que você tem alguns irmãos também envolvidos na operação, né? Fala um pouco mais assim de qual a função de cada um de vocês dentro da pecuária. Dentro da pecuária, a família Foroni faz o que dentro da pecuária rondoniense? Hoje, Ricardo, nós estamos focados em produção de carne, né, de carcaça, e produção de genética Nelore. Meu pai tem essa produção de genética Nelore desde 75. Desde quando ele começou com a pecuária, ele... Gado Nelore PO desde essa época? Desde 75. Na verdade, 76 foi o ano que ele começou a genética Nelore mesmo. Então, isso vem sendo melhorado desde aquela época, mas com uma intensidade muito maior de 15 anos para cá. Quando a gente entrou no programa de melhoramento genético da raça Nelore, a NCP, e eu, como zootecnista, eu fico mais na parte de gestão, eu fico mais na parte do confinamento, que é a parte que eu mais me identifico. O meu irmão do meio, que é o veterinário, ele fica mais na parte de reprodução, na parte toda operacional da fazenda, sim, porque ele tem mais esse tino, né? E o caçula ficou na parte comercial. Porque a gente tem que aproveitar, meu pai sempre falou isso, que a gente tem que aproveitar o que cada um tem de melhor. Bom, né? E aí a gente acaba somando. Porque eu, por exemplo, o meu tino comercial é mais fraco do que o meu irmão caçula. Ele ficando nessa parte, a gente acaba somando. Meu irmão do meio, ele é muito forte na parte técnica, na parte de melhoramento, ele é criterioso, observador, procura, estuda. Então, a gente acaba um ajudando o outro e com isso a gente consegue fortalecer mais ainda o serviço. E com isso o seu Evaldo como é que fica na história? Ele, na verdade, ele toca uma propriedade pequena que nós temos, que nós adquirimos tem pouco tempo, é uma propriedade bem pequena, ele toca essa propriedade e ele fica na parte gerencial, né? Ele também ele participa das reuniões toda segunda-feira, que nós fazemos reunião toda segunda-feira à tarde, nós 4, então a gente decide as coisas em conjunto, não é porque, nessa propriedade eu tenho que fazer isso, não, nós temos que decidir, ter um consenso das coisas, o planejamento, tanto financeiro quanto produtivo, é em conjunto das propriedades, para a gente poder chegar num denominador comum, né? O objetivo é gerar renda para todo mundo junto. E meu pai, ele está na atividade, ele está na operação diretamente, só que e mais na parte gerencial. A parte financeira, por exemplo, fica toda por conta do meu pai por enquanto. Essa parte ele ainda toma conta. Está inteirado. Está inteirado perfeitamente. Que bacana. O Alexandre Foroni, fala para mim, quais são os resultados que vocês têm obtido com essa história aí, com esses 40 anos de dedicação na Rondônia, com esse trabalho no Gado PO, com o confinamento que eu sei que você gere muito bem lá. Quais são os resultados aí que quem está em casa pode... Então, Ricardo, assim, a gente vem com uma evolução constante, né? A gente mede tudo, a gente criou esse hábito de medir com frequência e criar rotinas de medições. Então, a gente mede quantos arrobas por hectare nós estamos produzindo em cada propriedade, qual é a eficiência do confinamento, índice de morte, e a gente vem evoluindo esses números, né? Ano a ano, a gente vem gerando resultados melhores. Comercialmente, a gente vem melhorando muito mais o nosso gado Nelore. A gente vem há muitos anos numa pressão de seleção muito forte, mesmo porque a gente não consegue crescer muito mais o nosso rebanho. Então, a gente consegue intensificar muito esse processo de seleção, né? E com isso, hoje a gente já tem clientes aqui no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, né, na região de Rondolândia. Nós já vendemos touro para o Acre também. Então, assim, hoje a gente já atende nós temos vários clientes, não só em Rondônia, mas no Acre e no Mato Grosso. Que maravilha.
Bom, ainda hoje o Alexandre Foroni vai falar pra gente do que ele viu nesse tour que ele fez aqui no norte do Mato Grosso, visitou diversas propriedades e também vai falar pra gente do trabalho que ele realiza como palestrante e também como consultor. O Boi em Pauta volta já.